श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनों समायुक्तं बिंदावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीर। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्यहं प्रणतपाल्भवद्दिपूतं वंदे महापुरुषते चरुणारविंदम यत्पादपल्लवनखचंदमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि तवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jadavadi mama mano Krishna padar vinde navanavarasadhyam rantumasit tadavadi bhatho nari sangam smorjamani sushru nischivanancha mukha vikara bhavati. Jadavadi mama mano Krishna padar vinde navanavarasadhyam rantumasit tadavadi bhatho nari sangam smorjamani sushru nischivanancha mukha vikara bhavati. Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que enquanto nós não tivermos sentindo atração por Bhagavan Sri Krishna, o Cupido transcendental, até então, certamente nós estaremos sendo atraídos por Maya, certamente. É 100% certo. É como um cálculo matemático. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que enquanto a gente não estiver sentindo atração pelo Cupido transcendental, a Prakrita Kamadeva Bhagavan Sri Krishna, até então esteja certo que nós estaremos mais ou menos sentindo alguma atração por Maya. Isso é como um cálculo matemático. Enquanto nós falharmos em ver a beleza, a excelência de Krishna, até então não há nenhuma chance. Na verdade, Guru Vaishnavas puros, eles vão dar este sentimento para nós. Nós não podemos comprar este sentimento no mercado. A gente não pode comprar este tipo de sentimento no mercado. Apenas, tão e somente Guru Vaishnavas puros, eles podem inculcar, eles podem transferir o poder devocional, eles podem transferir o poder deles para dentro do nosso coração. E então, no momento que a gente puder ver a beleza de Krishna, dali em diante ninguém poderá nos parar. Quem é que conseguiu parar Srimati Radharani? Quem é que pôde parar aquelas gópicas? Quem é que conseguiu parar Raghunatha Das Goswami? Quem é que conseguiu parar Rupa e Sanatana Goswami? Ninguém. Ninguém pode pará-los. É uma atração tremenda. É uma atração irresistível que pode quebrar todas as barreiras no caminho de alcançar Krishna, no caminho de alcançar Krishna, ou da conquista de Krishna, você pode dizer. Se houver qualquer barreira, essa barreira pode ser destruída, amassada totalmente, e eles vão certamente alcançar Krishna. Ninguém pode pará-los. Isso é o que se chama, na verdade, Rupanuga Bhajana, Raganuga Bhajana, em geral, você pode dizer. Então, a beleza dos pés de lótus de Krishna, nós devemos tentar perceber sob a orientação de Guru Vaishnava, e no momento que nós formos bem-sucedidos, ninguém poderá nos parar. Savai pungsam paro dharmo yato bhakti radhakshaje ahetuki apratihata jayatmasu prasidati. Apratihata, you cannot stop. Apratihata é algo ininterrupto, não há como parar. Isso é Krishna Bhakti. Srila Rupa Goswami Pada quis dizer este ponto com muita clareza. Ele é um associado eterno de Bhagavan, de Gauranga ou de Krishna também. Ainda assim, por sua humildade, ele disse que no momento em que eu comecei a perceber a excelência dos pés de lótus de Krishna,
a excelência. From then onward, Dali em I never diante, felt eu nunca any mais attraction. senti nenhuma atração Kamini, Kanchan, Pratishtha, Joshi, por Kamini, Kanchana, Prashita, Yoshita, ou seja, dinheiro, objetos de desfrute, nada. Essa é a condição. Srila Prabhupada speaking, Srila Prabhupada disse, Srila Madhavendra Puri Srila Madhavendra is Puripada, the main foundation of our Gaudiya ele é a fundação principal do nosso Gaudiya Bhajana, Though we know it da nossa very sociedade Gaudiya. Embora nós saibamos muito bem, well, also no Harikatha em Hindi eu também comecei a explicar Sri Chaitanya Mahaprabhu speaking, que se Chaitanya Mahaprabhu Madhavendra disse Puripada, que Madhavendra Puripada, who used to love Madhavendra Puripada, Mahaprabhu costumava amar Madhavendra Puripada, e nós sabemos himself que taking the form Mahaprabhu, o próprio Mahaprabhu, assumiu a Prem forma tree, Prem Phal de uma árvore transcendental Yesterday I was discussing. que dá o fruto de prema, de amor puro por Deus. Ontem eu estava falando isso. Embora ele seja o Senhor Supremo, de propósito ele assumiu a forma ou a posição de uma árvore que dá essa fruta do prema, a fruta do amor puro por Deus. E ele mesmo disse, eu sou um jardineiro, eu quero distribuir o prema para todos, de graça, Free of cost, whatever, de graça. how many fruits you like to take. Quantas frutas você quiser It is pegar. written one fruits, Está escrito que uma dessas frutas de prema pode te deixar inquieto. Inquieto no sentido, com esse prema você fica como louco, com uma fruta. one fruit you eat, Cada uma fruta, quando você morde, você fica louco com prema. which is the absolute goal of O our prema, essa meta absoluta da nossa vida, Param Purushartha, Kam, Dharma, Moksha, Artha, all general Kama things. e Moksha, são objetivos comuns da vida, são coisas muito baratas. Dharma, Artha, Kama If e somebody Moksha. asking, what do you mean by dharma? Se alguém te perguntar o que é que você, What is o the que você general entende conception pelo of termo dharma? Dharma, I already told. qual é o significado da palavra Dharma? Eu já What disse is que prescribed in Veda, aquilo que é prescrito nos Vedas, common pandit, they are not actual pandit. os pânditas comuns, eles não são pânditas Once verdadeiros. what is written where? Eles vão ver o que está escrito aonde e vão interpretar o significado literal. E de acordo com isso, eles vão falar, olha, está escrito nos Vedas, você pode fazer. Você não tem filhos? Ah, ok. A gente faz um yagya, um sacrifício de fogo, e você pode obter filhos. Whatever you need, O que quer que você tasty, very precise, tasty prescription. Give de it uma in maneira, Veda. uma prescrição muito saborosa, no Veda em geral, mas por fim, Bhagavan speaking, Bhagavan diz, Vedasya sarvairahame vedya. Nobody knows what is the ninguém inner sabe meaning. I am bound qual é o to keep significado interno do Veda. Eu tenho que manter os Vedas assim porque tem incontáveis pacientes, incontáveis doenças. Não é que você tem uma doença, eu tenho a mesma doença. Ou seja, você tem uma doença, ela tem outra, eu tenho outra. Então, assim, para todas essas pessoas, tem diferentes prescrições nestes estágios preliminares. preliminary. For the time, É um estágio otherwise preliminar it can go up. e temporário. That's why Assim a Bhagavan pessoa was pode bound to ir keep progredindo. very kind of lucrative É por isso que offers. Bhagavan teve que colocar essas ofertas But finally lucrativas, Bhagavan told, mas por fim I Bhagavan wanted diz, to show them eu quis mostrar para eles que eu existo, que eu estou lá. Os Vedas não são nada. indicate me. Os Vedas, no final das contas, eles estão indicando a If mim. not so, then your Se não for reading assim, Veda is useless. então o seu estudo dos Vedas é inútil. É melhor você não ler, But you must read. mas você deve ler, So vast society porque a sociedade é muito vasta, tem incontáveis divas. there. After Então, reading Veda, if someone depois de does ler not todos os realize Vedas, Bhagavan, se alguém não entender, não perceber Bhagavan, Krishna, então o seu estudo dos Vedas é inútil. Brahmeva Vidya. So anyway, if somebody Então, asks de the qualquer general maneira, meaning of dharma, se alguém te perguntar qual é o significado geral dessa palavra Dharma, Dharma significa Bhajate
Dharyate, aquilo que segura. Assim como quando um barco vira, você está no barco e esse barco começa a afundar. E aí todos pulam na água, mas você tem uma boia salva-vidas. Aí você agarra essa boia e pode cruzar o oceano. Preste atenção. Este Dharma, pelo menos ele pode te ajudar a entender algo. No fim das contas, pode te ajudar a atravessar o oceano material, mas no início, esse exemplo que eu estou dando, ele está exatamente aplicável para o Bhagavata Dharma, não aqui. É como esse exemplo. Para se proteger, você segura essa boia, mas essa proteção não é absoluta. Então, esse exemplo é exatamente aplicável para o Bhagavata Dharma, para você cruzar este oceano. Mas o Dharma comum, pelo menos as pessoas podem manter o seu caráter moral, a sua honestidade, que tem algum valor nessa plataforma material, a sua pontualidade, a sua honestidade, o seu caráter ético, ok. Pelo menos você não está fazendo nada sujo e se degradando mais e mais. Pelo menos isso. É por isso que Dharma significa aquilo que você agarra, um pilar que você está agarrando e está tentando se proteger. Dharma. E ele é verdadeiramente aplicável para o Bhagavata Dharma. É algo que você agarra, esse suporte que você agarra e pode cruzar o oceano da matéria. Então, nos Vedas, tem muitas prescrições para pelo menos você não afundar, você fica na superfície. Então, pelo menos é bom que você está salvo de cometer uma ofensa, ou você está salvo de cometer pecados. Ofensa não, porque a pessoa pode não estar em contato com o Guru, Vaishnava, Bhagavan. Então, às vezes, mesmo sem saber, ela pode cometer ofensas também. Enfim, Srila Madhavendra Puripada, ele é o principal pilar. Embora nós saibamos que Srila Madhavendra Puripada é Kalpa Vriksha, lá em Goloka Vrindavana, existe uma árvore, Vancha, árvore dos desejos. Esta árvore assumiu a forma de Madhavendra Puripada. Mas aqui, Srila Madhavendra Puripada, antes dele abandonar o seu corpo, ele falou um verso excelente. Está escrito que este shloka, ele apareceu dentro do coração de Shrimati Radharani originalmente. E por acaso, pela misericórdia de Shrimati Radharani, Madhavendra Puripada desenvolveu este sentimento. E qual é esse verso? Oi Dindyardhanatha imathuranatha kadavalakasya hidayam tadaloku kataram daito brahmati kinkarami aham. Este verso, Prabhupada diz, ele deve ser o sentimento deste verso. Prabhupada diz, o sentimento deste verso deve existir dentro do coração de nós, devotos Gaudiya, de cada um de nós. Cada um de nós. Todos eles devem ter esse tipo de bhava, esse tipo de sentimento. O sentimento de Madhavendra Puripada, o sentimento que se desenvolveu no coração de Madhavendra Puripada, nós, Gaudiyas, devemos ter este tipo de sentimento, especialmente aqueles que são Rupa Nuga, que estão seguindo Rupa Goswami, eles devem sentir. Se não for assim, então nós não poderemos compreender o que é a excelência do Gaudiya Bhajana. Impossível. Embora originalmente esse sloka tenha aparecido na língua de Shrimati Radharani, e o sentimento também estava lá. O sentimento é de Shrimati Radharani. Então, qual é esse sentimento? É o sentimento de quando Krishna ele foi para Mathura. Quando se Krishna foi para Mathura, naquele momento,
houve um tremendo sentimento de separação. Ambos, Krishna estava sentindo separação, ele não queria ir, mas ele tinha que ir. Do contrário, todas as lilas, ou seja, ele tinha que completar a lila, não é? Krishna tinha que ir, ele tem uma responsabilidade divina. Krishna não tem nenhuma responsabilidade, mas ainda assim, Krishna teve que ir. E naquele momento, Srimati Radharani, quando Krishna partiu, Srimati Radharani e todas as gópicas, Lalita, Vishaka, todas elas choraram e disseram, é um tipo de doce alegação. É um tipo de doce alegação. O que elas disseram? Elas disseram, agora você foi para Mathura, nós somos iletradas. Nós somos iletradas, somos vaqueirinhas. Nós somos vaqueirinhas simples. E você está lá, onde tem tantas mulheres educadas, tantas mulheres instruídas, elas conseguem entender melhor, porque nós não estudamos nada, nós não somos educadas. Então, elas podem te servir de uma maneira melhor. Você vai se sentir melhor com elas. Nós não temos amor por você, a gente não sabe como te servir, é por isso que você foi embora. Isso é um tipo de sentimento de que Krishna está realmente, ele é muito misericordioso com aqueles que são din, aqueles que são muito pobres, aqueles que são muito incapazes. Com eles, Krishna é muito misericordioso. Krishna é realmente misericordioso. Mas Gauranga é ainda mais. Gauranga é muito mais misericordioso, porque nós sabemos que Krishna é Madhurya Pradhan, Audarya Vigraha. O fator predominante dentro de Krishna é Madhurya, a doçura. Audarya, essa distribuição está lá, mas não como em Gauranga. Gauranga, ele é a combinação de Srimati Radharani com Krishna. É Krishna com Radharani, que é a Guru original. É por isso que Gauranga Mahaprabhu exibe ainda maior prema, maior misericórdia. Nós não conseguimos, não podemos estimar. É um oceano infinito de misericórdia. Anarpita charing chiratu karunavatirna kalu samarpatu unnato ujjalo samsabhakti sriyam harihi purur sundaraddi kadamba sandipita sada hidaya kandare spurutuva sisachinandana. Infinita misericórdia. A gente não pode estimar. Namo Mahavadannaya Krishna prema pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya namne Gauratishenam. There Rupa Goswami going to identify. Nestes versos, Rupa Goswami identificou exatamente Gauranga. Assim, as gópicas, elas estão no reino de Prema, onde existe uma língua codificada que você não vai entender. Aquelas pessoas que não têm coração, elas não conseguem entender. No reino de Prema, sempre há uma língua codificada. Se Srimati Radharani, ela disser, eu não preciso, vai embora. Isso significa que ela quer mais. Assim como eu posso dar o exemplo de Jagadananda Pandita. Jagadananda Pandita, ele quis arranjar um colchão e um travesseiro e tudo isso para Mahaprabhu. Mahaprabhu estava dormindo no chão, mas Mahaprabhu não quis aceitar e jogou fora. Falou, você me arranjou um colchão e tudo para mim? Por que você não trouxe também uma cama também? E um homem uma pessoa para massagear minha perna? Você podia trazer. Aplica um óleo no meu pé e massageia. É por isso que eu tomei sannyasi, não foi? Você está certo. É isso, Jagadananda. Você está certo. É por isso que eu tomei sannyasi. Então, Jagadananda não ficou satisfeito. Mahaprabhu é muito estrito. E Jagadananda não tolerou isso. Ele não quis nem olhar
O Prabhu ficou muito magro, estava dormindo no chão, tomando banho 3 vezes por dia, o corpo muito magro. E Jagadananda ficou triste com isso. Isso é o que se chama amor divino, quando eu não consigo tolerar a sua dor. Claro, isso também é aplicável no mundo material. A mãe não consegue tolerar o sofrimento do filho, isso está no nível material. Mas no nível transcendental não há nenhum interesse pessoal. A mãe deve ter algum interesse pessoal, seja numa forma muito sutil. Mesmo sendo numa forma bem sutil, mas deve haver algum interesse pessoal. Se não houver interesse, isso não pode ser. Deve haver um interesse. Assim como eu disse ontem, alguém pode me dar um suborno numa forma sutil, ou alguém pode tentar dar um suborno na forma material ou na forma sutil. Então, se eu não conseguir perceber que isso é um tipo de suborno, isso é Maya, então Maya pode me agarrar. Se eu conseguir manter um limite fantástico, um limite divino, até o qual eu possa falar com você, falar com Mataji's, ou com qualquer pessoa, isso depende de mim mesmo. O quanto eu posso ir até esse limite. Então eu posso abrir o meu coração, eles podem entender a minha afeição e podem ser beneficiados, é a única maneira. Mas eu não posso ir além disso. Essa não é a regra. Todo o nosso Guru Varga mostrou esse tipo de conduta. De toda maneira, aquelas gópicas, elas queriam expressar um tipo de doce alegação. Elas falaram, agora você foi para Mathura, e lá em Mathura tem damas muito educadas, elas sabem, nós somos vaqueirinhas, nós somos gopis, estamos ocupadas cuidando de vacas, nós somos muito sujas. Então as mulheres lá são muito educadas, são muito inteligentes, elas podem te dar mais felicidade. E por essa expressão, elas estão lamentando, uma lamentação transcendental. Você se foi, e quando é que a gente poderá ver os seus pés de lótus? Como Radharani, ela diz para Krishna, em Kurukshetra. Está escrito no Chaitanya Charitamrita. No Chaitanya Charitamrita está escrito que lá Srimati Radharani reclamou para Krishna. Ela diz, se você for voltar para Vrindavana, então nós vamos pensar que você vai estar nos abençoando. Se você não voltar para Vrindavana, então você não está sendo misericordioso conosco. Você deve voltar. A gente não gosta desses cavalos, elefantes, esses arranjos de uma realeza. Não, a gente gosta de Vrindavana, flores, frutas, grama, vacas, o Yamuna, Giriraj Maharaj. Tudo isso nos dá um sentimento muito bom. A gente não tem nenhum interesse por essas coisas aqui, essa realeza, essas opulências, a gente não gosta disso. Não gostamos disso. Então, Radharani diz, Aner hidayamon, mormon Vrindavan. For other people, they are speaking something. Para as outras pessoas, elas falam algo e tem outra coisa dentro do coração. Mas, para mim, o que eu falo e o que eu sinto, se você abrir o meu coração, você vai ver que não existe mais nada no meu coração além de Vrindavana. Apenas há Vrindavana. Todo o meu coração só tem Vrindavana. E lá nós queremos ver você. Vrindavana está incompleta sem você, Krishna. E também Vrindavana é incompleta sem Srimati Radharani e as gópicas. Então, Srimati Radharani diz, Aner hidayamon, mormon Vrindavan, mone bone ek kurimani. Você pode ver este verso se você tem o Chaitanya Charitamrita. Aner hidayamon,
Mor mon Vrindavan, mone bone ek kori mani. Taha tomar charanoddoy, যদি করাও উদয় তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানে Bengali, no? You? Bengali, você sabe? Very nice. Muito maravilhoso. Anir Hidayabon, all other people, they're speaking some this and something. Todas as outras pessoas, elas falam algo, mas tem outra coisa no seu coração. Mas o meu coração está cheio, está pleno de Vrindavana, não tem mais nada ali. Mon mon Vrindavan, mone bone ek kori mani. As if my mind É como se a minha mente expanded as Sri Vrindavan. se expande como Sri Vrindavan. E ali, se você colocar os seus pés de lótus lá, ou seja, se você voltar para lá com a gente, então nós vamos pensar que você está nos concedendo toda a sua misericórdia. Mas não do contrário. Nós não temos interesse em ouvir doces palavras de você. Nenhuma quantidade de consolos vão nos acalmar. Nós não estamos interessados em palavras de consolo. A única solução é que você deve ir. Essa é a única solução, sem a qual, qualquer outras soluções que você der, você pode enviar Uddhava para ele dar algum conselho, falar alguma coisa, isso não nos satisfará. Essa é a única solução. Se você voltar para o Vrindavana e nos dar a sua associação, nós poderemos brincar juntos. Nós nos lembramos de Vrindavana, quão maravilhoso, na margem do rio, a areia maravilhosa e as florestas ao redor. A gente gosta disso. Então, Srila Madhavendra Puripada disse isso. Madhavendra Puripada disse que, na verdade, esse é o sentimento de Shrimati Radharani, quando eu poderei ver a sua boca de lótus, porque a minha vida já está quase indo, quase finalizando. Ainda assim nós estamos vivos, porque você é a vida de infinitas vidas. Você é a fonte de toda a vida. E nós estamos pensando em você, que é a fonte de todas as vidas. Nitto nityanam chetanos chetananam eko bahunam javidadhati kaman tamatmastam jaunavassanti dhiraha teisham santihi netvaresha. Nitto nityanam chetanos chetananam. Você é a fonte de toda a consciência. E, naturalmente, nós estamos sentindo separação, nós estamos pensando em você, e é por isso que nós não estamos morrendo. Do contrário, neste momento, a nossa morte já seria inevitável. A gente só não morreu porque você é a vida de todas as vidas. É por isso que, de alguma maneira, a gente ainda está vivo. O primeiro verso também diz isso. Jayati te dikam janmana brajo srayata indira shashadatrahi daita dikshutam dikshutabaka toidhita sabo tvang vichinvate toidhita sabo Toi dhita sabo. Our life is resting. A nossa vida repousa nos seus pés de lótus. Nós estamos pensando em você. Ashabho significa Atma. Não existe essa palavra no singular. Água, chuva. Essa palavra não existe no singular. Em sânscrito, areia também. Não existem essas palavras no singular. Arshabho, porque a vida ela é dividida em 5 áreas vitais. É por isso que Arshabho, Shikataha. Shikataha significa areia. É no plural também. Não existe areia no sânscrito em singular. Chuva também é no plural, não é no singular. São algumas características do sânscrito, que é uma linguagem muito científica. De toda maneira, a nossa vida repousa aos seus pés de lótus
Nós estávamos já para morrer, mas não morremos, e isso é um milagre. E nós te procuramos em toda Vrindavan. Onde é que você está? Porque Krishna desapareceu do local da dança, da raça. Krishna desapareceu e todas as gopikas ficaram loucas. Cadê Krishna? Shrimati Radharani também tinha desaparecido. Aqueles Vrajavasis, eles cantam músicas maravilhosas. Eles cantam, Ganesham, me fale, onde nós podemos te encontrar? Ganesham tujhe dhoondte jaye kahan kahan. Ganesham speak where we can go and Ó Ganesham, nos fale, onde é que a gente pode ir, onde a gente pode te encontrar? Nós estamos sentindo a sua falta. Os Vrajavasis cantam essas canções maravilhosas e eles têm o direito porque eles amam Krishna. De toda maneira, este, Madhavendra Puripada, no nosso Gaudiya Bhajana, pode ser considerado a fundação principal. Embora nós saibamos que é Gauranga Mahaprabhu, ainda assim. E dali, diferentes ramos vão surgindo. Nós estamos falando sobre isso no Chaitanya Charitamrita desde recentemente. Então, hoje, é o Tirobhava de Madhavendra Puripada, e se nós sentirmos com o coração pesado, isso é muito bom. O nosso sentimento, se for um sentimento profundo de separação, isso é muito bom. Do contrário, se a gente for falar uma palestra, isso não é bom. De toda maneira, Madhavendra Puripada, ele é Nishkinchana. Eu posso falar um Siddhanta muito vital, algo muito importante. Então, Madhavendra Puripada é o maior Nishkinchana. Ele nunca aceitava arroz, chapati, nada. Assim como Shukadeva Goswami, ele bebia um pouco de leite, e isso também sem pedir. Ele bebia leite, mas sem pedir para ninguém. Se, sem pedir para ninguém, alguém desse leite para ele, ele bebia. Se ninguém desse, ele não bebia. Então, fome, cansaço, sede, ele não sentia nada disso, porque ele tem um corpo transcendental. Este, Madhavendra Puripada, quando ele foi, ele costumava fazer parikrama, e um dia, todos os dias fazia parikrama, e um dia ele estava depois do parikrama, descansando debaixo de uma árvore, nas margens do Govinda Kunda, que é um lago, Govinda Kunda, e cantando Harinama, concentrado. Mas ele não pediu água ou leite, não pediu nada para ninguém. E de tarde, um gopa, um vaqueirinho, veio até ele com um pote de leite e deu para ele. E esse menino perguntou, no que é que você está pensando? No que é que você está pensando o tempo inteiro? Por que você não pede algo para alguém, para você comer? Tome esse leite para você. E Madhavendra falou, quem é que te disse que eu não estou comendo nada? Ele falou, na verdade aquelas gopikas, elas estavam se banhando aqui no Govinda Kunda e elas me mandaram te trazer esse leite. Elas viram que você não estava comendo nada. Ele não falou, olha, eu sou Krishna. Ele não falou isso. E deu o leite. E Puri ficou olhando para aquele menino. Olha, nenhum menino material pode ter esse tipo de atratividade. Nenhum menino comum pode ter esse tipo de atratividade. Ele ficou olhando, mas não entendeu. Pelo feitiço de Yoga Maya. E o menino foi embora. Aí Puri bebeu o leite, muito bem. Depois disso ele se limpou. E ele tinha falado, olha, leve o pote. Ele falou, não, eu volto depois. Mas o menino não voltou. E não levou o pote. O que aconteceu? Puri falou, o menino não voltou. De noite, Madhavendra Puripada estava cantando o santo nome e sentiu um pouco de sono. E aí ele viu aquele menino negro, preto, vindo. E ele falou, Puri, eu estou lá, em Govardhana. Eu estou lá no meio da floresta, no meio da mata.
E Madhavendra Puripada viu, era o mesmo garoto. E ele falou, olha, eu estou lá há muito tempo, debaixo de chuva e do sol escaldante, eu estou sofrendo, esperando você ir para me libertar dessa situação. Eu sou, o menino continuou falando, eu sou aquela deidade estabelecida por Vajranabha. E mais tarde, no Parampara, eles não puderam me servir de maneira apropriada porque os muçulmanos quiseram atacar. Então, por medo, eles quiseram colocar essa deidade no meio da floresta e fugiram. Então, estou sofrendo e eu estava imaginando quando é que você poderia vir para me servir. Ah, é realmente? Olha, aquele garoto. Madhavendra Puripada acordou e começou a chorar, se derramou em lágrimas. Oh, meu Deus, Krishna veio até mim e eu não consegui segurá-lo. Eu sou um tolo. Krishna veio pessoalmente para me dar leite, eu não percebi. Eu achei que era um vaqueirinho, um menino, mas ele era tão atraente, mas eu não percebi. Não uma vez apenas. Não uma vez. Isso não é algo que aconteceu somente com Madhavendra Puri. Até mesmo aquele garoto muçulmano, Raskan. Muçulmano ele era. Raskan era filho de um rei de Delhi. Raskan, esse menino muçulmano. Ele tinha que ir para Agra e o filho do ministro estava lá com ele. E o menino perguntou, qual caminho você prefere ir? Como assim? Qual caminho? Tem quantos caminhos? E o primeiro filho do ministro falou, olha, tem um caminho direto, que a gente pode ir muito bem, a gente pode ir direto. E tem outro caminho, que os hindus, aqueles que são Vaishnavas, eles falam que é por Vrindavana. E ele perguntou, qual caminho é mais perto? Ele falou, olha, se você for por Vrindavana, é um atalho, mas ainda assim tem um feitiço ali. A gente ouviu falar que tem uns sadhus lá, e se você ouvir eles, você não vai poder voltar para casa. Aqueles hindus, eles adoram Krishna, ele é muito atraente, toca uma flauta. E ele falou, é realmente? Então eu vou aceitar esse desafio, eu vou por aí. Ou seja, tem mais perigo, é mais emoção, mas é uma aventura. Ele aceitou isso como uma aventura. Então ele foi por aquele caminho. E o outro amigo foi pelo outro caminho. Ok, a gente encontra lá. Mas ele veio por ali, e aí ele ouviu a Vansidwani, a flauta de Krishna, alguns sadhus fazendo bhajana, tomando banho no Yamuna, em todos os lugares, recitação do Bhagavatam. Ele ficou louco. E o que falar de Raskan? Eu mesmo, quando eu fui primeira vez para Vrindavana, antes de eu chegar, dia e noite eu pensava em Vrindavana. Eu falava, Mathura, Mathura. Só de falar o nome de Mathura, eu senti uma reação. E quando eu cheguei, tinham vários templos, eles recitavam. Hoje tudo se mudou, todo local eles só pensam em dinheiro, Kamini, Kanchana. Mas naquela época, a situação ainda era muito boa. Oh, tão maravilhoso o Yamuna. Preste atenção. Então aquele homem ficou cativado pelo feitiço de Yoga Maya. Ele não conseguiu seguir viagem. Depois disso, de alguma maneira, pela associação com Guru Vaishnava, ele ouviu falar que Krishna é uma personalidade tão excelente que ao vê-lo você ficaria louco. Ele é tão maravilhoso, você pode abraçá-lo, pode beijá-lo. Ah, é? Realmente? A gente estava pensando sempre no Allah. Allah não tem nenhuma forma. Então, acho que é melhor. Eu posso encontrar com Krishna. É melhor. Então, ele ficou louco com essa concepção. E ele começou a procurar Krishna como um homem intoxicado. E aí ele chegou em Sinatji Temple, no templo Sinatji, e o Pujari não deixou ele entrar. Falou, vai embora. Falou, eu quero encontrar algum sadhu. Me falou que nós podemos nos encontrar com ele, com Krishna. E Krishna é muito bom, eu quero encontrar com ele. E o Pujari falou, não, encontre com ele lá fora. Você é muçulmano, a gente não permite nenhum muçulmano aqui.
E ele pensou, o que fazer? Aí o que aconteceu? Falou, ok, começou a procurar Krishna pelos campos, pelas florestas. Eu estou resumindo, porque é uma longa história. Depois disso, ele conseguiu ver Krishna nos campos, com as vacas. Os escritos dele, até hoje, na Universidade de Delhi, na Universidade de Calcutá, os estudantes de MA, de Ciências Humanas, eles leem os escritos dele, de Raskan. O Samadhi Mandir, todos os Vaishnavas vão, Tirtha Maharaj, eu, todos eles, em Gokula. De toda maneira, o que é que eu queria dizer? Que Madhavendra Puripada, ele não conseguiu entender que aquele era o próprio Krishna. Krishna, ele é muito sarcástico. Que tipo de brincadeira Krishna faz, você não consegue entender. Às vezes você vai chorar, às vezes você vai rir. Tem muitos incidentes. Krishna, certa vez, competiu em uma competição de canto. Ele falou, você pode cantar uma canção? E depois Krishna cantou. Uma competição de música. Mas agora, devido à magia de Maya Devi, tudo isso está obscurecido, a gente não pode ver mais. De toda maneira, Srila Madhavendra Puripada, ele é o maior Nishkinchana. Eu quero resumir essa discussão. Aquele, Madhavendra Puripada, no fim das contas, pela instrução de Krishna, que veio no sonho dele, para dar essa instrução, olha, eu estou lá, então me tire da floresta com a ajuda dos Vrajavasis. Ele conseguiu trazer a deidade, levou para o alto da colina, fez a Abhisheka, o banho cerimonial. Então veja, Madhavendra Puripada é o maior Nishkinchana, aquele que não tem posses materiais. E agora, ele começou a servir Gopala, a arranjar muita prachada, ele mesmo não comia. Todos os Vrajavasis vieram e cada um Vrajavasi deu uma vaca. Num período de tempo bem curto, haviam 10.000 gomatas, 10.000 vacas. Agora veja, ele é o maior Nishkinchana. O maior Nishkinchana, mas ele tinha que cuidar de 10.000 vacas, templo, Abhisheka, Prashadam, várias coisas. Então, Nishkinchana, o que significa? É aquele cujos desejos são exatamente os mesmos dos de Krishna. Qual é o significado interno de Nishkinchana? Se alguém te perguntar, o significado interno de Nishkinchana é o que é o desejo de Krishna, é o desejo dele. Qual é o desejo de Krishna? É o desejo de Shrimati Radharani. Então, por isso que Radharani é a maior Nishkinchana. Dessa maneira, Madhavendra Puripada, por fim, ele viu num sonho, ou seja, um dia, num sonho, Krishna veio e falou para ele, olha, por muito tempo, centenas de anos, eu estava debaixo do sol, então meu corpo está queimando, o que fazer? Tem algum remédio? Ele falou, olha, imediatamente você pode ir para o sul da Índia para conseguir uma planta de sândalo especial, como aquela tola. Aqui não é o clima para plantar sândalo. Você vai comprar, vai desperdiçar seu dinheiro, sua tola. Este não é o clima. Suponha que você quer maçã, mas se você plantar maçã aqui não dá maçã. Precisa de plantar isso no Himalaia. Então veja, o dinheiro está queimando no seu bolso e você vai jogando o dinheiro. Sua tola? Eu sei que você quer fazer seva, mas espere. O que fazer? E aí o que aconteceu? Madhavendra Puripada, ele foi em busca desse sândalo especial e no meio do caminho ele descansou. Aonde? Em Kirachora Gopinatha. Ali também várias coisas aconteceram. Eu não quero entrar em detalhes. Então veja, Madhavendra Puripada estava vendo o Arati, a adoração da deidade, e depois disso, eles ofereciam ali 12 potes de Kira. Kira é um leite condensado, tipo um arroz doce, e eles ofereceram esses 12 potes para Gopinatha. Naquele dia, Chintamani me deu esse Kira também, essa receita. É muito bom. Depois disso, o que aconteceu? Madhavendra Puripada pensou, mentalmente, ele pensou, se eu pudesse
sentir o sabor daquele Kira, então eu poderia voltar para Vrindavana e fazer essa receita para o meu Sanat Gopal. Aí depois ele pensou, oh meu Deus, eu sou tão cobiçoso, eu estou querendo saborear o Kira, oh meu Deus. Aí ele foi embora, envergonhado. Oh, como eu sou sujo. Por que eu desenvolvi esse desejo de saborear o arroz doce? Eu sou cobiçoso. Na verdade ele não era cobiçoso, mas ele acabou indo para o mercado e ficou envergonhado. Oh, eu não deveria ter esse desejo. E começou a cantar o Harinama. E aqui, o Pujari, de noite ele foi descansar, depois de fechar o templo, e Gopinata veio no sonho do Pujari. E falou, ei, abra o templo. Abrir o templo? Por quê? Ah, porque tem um Kira lá. Tinha 12 potes de Kira, e um deles eu cobri com a minha roupa para você não ver um deles. E esse eu guardei para aquele sadhu que está esperando lá no mercado da vila. Ah, é? É, isso aí. Aí o Pujari acordou, tomou banho, abriu a janela e olhou, oh, realmente tem um Kira aqui. E aí ele pegou o Kira e pediu perdão. E aí ele foi para o mercado. Olha, quem é que chama Madhavendra Puri? Porque Gopinata já tinha avisado ele. Olha, o sadhu chama Madhavendra Puri, você deve gritar e ele vai responder. Do contrário, ele não vai se identificar. Então, Pujari fechou a porta, foi para o mercado e falou, quem é que se chama Madhavendra Puri? Porque Gopinata roubou Kira para você. E o que aconteceu então? Falou, meu nome é Madhavendra Puri. Falou, você é Madhavendra, você é muito sortudo. Ele prestou reverências e ele falou, olha, esse Kira, Gopinata roubou para você. E aí Madhavendra começou a chorar. Oh, eu dei trabalho para Gopinata. Ele se deu o trabalho de esconder esse Kira, e aí ele honrou o Kira, e chorando ele comeu o Kira, maravilhoso. Cada uma das porçõezinhas que ele comia, ele sentia esse prema. E depois disso, Madhavendra Puripada pensou, olha, de manhã, quando o sol nascer, essa notícia vai se espalhar, que, por mim, Gopinata roubou o Kira, então é melhor eu sair deste local, porque de manhã as pessoas vão querer vir, me dar guirlandas, lavar meu pé, é uma dor de cabeça, é melhor eu ir embora agora mesmo. Então ele comeu o Kira, lavou o pote de barro e triturou, quebrou esse pote de barro, transformou em pó e colocou na sua roupa num pano. Ele triturou, colocou num pano e todo dia ele pegava um pedacinho e comia e sentia prema. Cada um pedacinho daquele pote de barro quebrado e ele sentia prema. Então, Madhavendra Puripada decidiu que antes das 4 horas da manhã eu posso ir embora daqui. Então ele foi para Puri, que é a razão pela qual ele começou a sua jornada desde Vrindavana. Então ele foi para Puri e pegou o sândalo. E todos os pandas, os sacerdotes do templo, eles viram e falaram, olha, esse sadhu, ele é genuíno. Ele não está mentindo. Ele não está fazendo comércio com o sândalo, com o chandan. Atualmente, as pessoas vão dar doação para um sadhu, ele coloca no bolso e guarda no banco. Então, ao ver Madhavendra Puripada, eles perceberam, olha, ele é um sadhu genuíno. Aí deram para ele muito sândalo e cânfora, tudo isso ele amarrou, colocou no ombro e começou a voltar. Mas ele era idoso. E também os muçulmanos poderiam checar o que ele estava carregando, assim como aconteceu comigo. Um dia, eu estava entrando no templo de Jagannatha e um guarda muito... Eu não sei quem é um guarda. Ele queria checar a minha bolsa. Eu abri a bolsa. Veja, não tem nada aqui. E a Japamala ele queria tocar. Eu falei, Japamala, por que você quer tocar? Eu abri tudo, falei, oh, veja, e ele queria checar. Essa é a regra, porque naquela época tinha áreas, né? Uma área do rei da Orissa, uma área de um rei muçulmano, a área de um rei hindu. A Índia era dividida em várias partes. Preste atenção. Dessa maneira, Krishna pensou,
o meu Madhavendra Puri, certamente ele quer trazer todo sândalo, cânfora, e ele vai querer ir para Vrindavana, mas é uma longa distância, como ele vai suportar? Ele é um homem idoso, então é melhor eu não dar tanto sofrimento para ele. Então eu posso aceitar o sândalo aqui mesmo, Krishna pensou. Então Gopinata veio no sonho, quando Madhavendra Puri estava voltando, passou perto do templo de Gopinata, e ele falou, olha, meu nome é Gopinata. Ah, é? Então veja, o meu corpo e o corpo do seu Gopal Senatji é o mesmo. Então, por que você não aplica o sândalo no meu corpo aqui? Não tenha dúvida, é o mesmo. Eu vou aceitar sândalo aqui. Por que você não faz aqui? E de manhã, Madhavendra Puripada pensou isso, né? Olha, Gopinata veio no sonho, ele quer receber o Chandana aqui. Então ele começou a esfregar, né, a extrair o sândalo e serviu, e esfregou, cobriu, né, o corpo da deidade por 21 dias. O principal Siddhanta que eu quis dizer é, você pode perceber isso. Se você não acredita, tente, você pode ver isso. A vida daqueles devotos Nishkinchana. O meu Guru Maharaj, ele nunca quis receber nenhuma pratista. Em qualquer assembleia, Guru Maharaj falava Harikatha com a cabeça baixa, com muita vergonha. Olha, eu não sei nada, o que é que eu posso falar? A vida inteira. Mas Guru Maharaj recebia toda a honra, mesmo não tendo ido para nenhum país estrangeiro. Aqueles que são sadhus genuínos, eles amam ele. Até mesmo se eu for no aeroporto de Nova York, tem uma foto de Guru Maharaj lá. Porque tem um devoto estrangeiro que o guru anterior dele caiu daquela sociedade, e aí Guru Maharaj deu iniciação para ele. Então é muito natural. Está escrito este Siddhanta Vichar no Chaitanya Charitamrita. Se você aprender Bengali pela metade, isso é muito perigoso. É mais perigoso saber a metade da linguagem do que não saber. Porque aprender a metade significa que você pode se confundir. Você vai achar, Maharaj está me criticando, Maharaj não me ama. Isso acontece. Certa vez um devoto russo começou a aparecer e depois ele falou, Maharaj está falando isso. Ele não entendeu o que eu estava falando. Assim como eu falei para vocês um dia, um devoto um homem da Inglaterra, não é um sadhu, na verdade, e tinha o Vidyasagar Mahashaya. Naquela época eles estavam sobre o reino inglês. Então tinha esse homem, um homem britânico, que era um homem muito importante na sociedade. Ele queria aprender Bengali. Então ele falou para Vidyasagar, olha, eu quero aprender Bengali. Ami Bangla Shikbe. Eu quero aprender. Você quer aprender? Sim. E ele começou a aprender, e Vidyasagar falou, sim, um dia eu posso te dar umas dicas e tal. E depois de 2 meses ele voltou e falou, Ami Bangla Shike Getche. Eu aprendi, eu terminei de aprender Bengali. Falou, é tão rápido você aprendeu Bengali? Sim, pode me testar. E Vidyasagar falou, qual a diferença entre Jal Kabal e Kabal Jal? Eu falei, é a mesma coisa, Jal Kabal, Kabal Jal. Aí ele falou, então volte e aprenda de novo, pelo menos por 5, 6 anos. Jal Kabal significa cobra, e Kabal Jal significa beber água. Então você não entendeu, Jal Kabal, Kabal Jal. Ele falou, igual. Igual? Volte e aprenda. Assim como ele quis me perguntar, o que você disse? Sobre este verso, e eu disse, gramaticamente, essa palavra pode ser dividida em 2 formas, Trisha mais Krishna, ou eu posso dizer Trisha a Krishna. E ele disse, a Krishna não significa que ele é dourado. Sim, está certo, você é muito inteligente, mas, na verdade, no Mahabharata e em todos os Shastras, Upanishads, está escrito que ele é dourado, está confirmado. No Mahabharata, confirmando que ele é dourado, então não é uma suposição. Você está certo que a Krishna não significa dourado, né?
Krishna significa não preto. Não preto pode ser verde ou branco. Ele me perguntou ontem isso. Então está confirmado, não é uma suposição, mas é um cálculo divino. É um cálculo divino. Está escrito no Mahabharata. Suvarna Varhan, Remanga, que ele é da cor do ouro. Então está escrito no Upanishad, então está claro. Então isso é um jogo. Muito bom. Então o Siddhanta é que aqueles sadhus puros, Nishkinchana sadhus, você pode testá-los. Eles nunca querem receber nenhuma pratista, Labha, Puja pratista, nada. Aqueles que ficam em volta deles, eles pensam, olha, Baba está recebendo pratista, honra, e nós vamos poder receber também. Eles pensam assim. Eles não conseguem entender o significado interno das coisas. Dessa maneira, no Chaitanya Charitamrita está escrito: Patishthar svabhav ei jaina chahe tar hoy vidhata nirmito. It is the nature of pratishtha. Esta é a natureza da pratista, a natureza desta honra, desse reconhecimento, que aqueles que não têm nenhum interesse em receber pratista, é um arranjo divino que pratista rola, pratista vem atrás deles. Aqueles que não querem pratista, como Prabhupada. Prabhupada queria abandonar o corpo cantando Harinama na Chaitanya Mata, mas todo o Guru Varga, o Panchatattva, apareceram diante dele e falaram, olha, você deve pregar. Pregar? Como eu posso pregar? Para pregar eu preciso de dinheiro, de ajudantes. E eles falaram, sim, a gente vai enviar tudo para você. E aí Prabhupada foi pregar. Prabhupada nunca queria receber nenhuma pratista. Gaura Kishora Das Baba, Bhaktivinoda Thakur, todo o nosso Guru Varga, o meu Guru Maharaj, nunca. Se você tem alguma dúvida, você pode testar se realmente eles querem pratista ou não. É por isso que eles podem digerir pratista. Como eles não querem nenhuma pratista, por isso eles podem digerir pratista. Do contrário, um cachorro não pode digerir ghee puro. Guru Maharaj falava isso. Um cachorro pode comer qualquer coisa, mas um cachorro não pode digerir um ghee puro de vaca indiana. Ele desenvolve desinteria. Então, uma alma condicionada, de alguma maneira elas querem receber pratista gradualmente, para que as pessoas conheçam o nome dela. Assim elas podem cair. Bhagavan está vendo o meu coração, Bhagavan está vendo o seu coração. Se você não precisa de pratista, se você não se preocupa, automaticamente a pratista vai atrás. Automaticamente, você não precisa se estabelecer. Mas este é o principal erro que todos estão cometendo. Até os devotos jovens, eles falam, Baba está recebendo muita honra, eu também posso receber. Então veja, agora praticamente 40 mil foi desperdiçado com aqueles livros. Eu não posso bater neles, eu amo eles. Veja, ele não me mostrou os escritos nenhuma vez. Aqui, nós estamos publicando todo mês uma revista, mas lá eles me deixaram para o último momento me mostrar e foi publicado cheio de erros. Eles não obedecem. Eu sei que eles não têm Anugatya. Anugatya é algo muito exclusivo. Se eu olhar para os seus olhos, eu posso entender imediatamente se você tem Anugatya ou não. Ou, até mesmo, eu não preciso nem olhar para você. Mesmo se eu não olhar para você, eu posso perceber onde há Anugatya e onde não há. Como é que Prabhupada pode perceber? De qualquer maneira, este é o principal Siddhanta Vichara, que é a natureza de pratista. A natureza de pratista, a natureza divina de pratista, que aqueles que não esperam pratista na sua vida, automaticamente o Senhor Supremo arranja essa pratista. Então, Madhavendra Puripada nunca quis receber nenhuma pratista. Ele queria viver uma vida muito simples, sem nenhuma roupa, nada. E Krishna quis dar pratista para ele. Krishna quis lavar os pés de lótus dele. Perdão, ele está falando de Sudama. Dessa maneira. Então, esta é a natureza do pratista. Aqueles que não estão interessados, automaticamente Bhagavan concede. Quem é que quer dar pratista? Quem é que quer honrar Guru Vaishnavas puros? Ninguém. Eles querem matar os sadhus, mas é um arranjo de Bhagavan. Bhagavan inspira as pessoas, ei, vá para o Baba, automaticamente.
Então, se eu não tenho desejo de receber pratishta, Bhagavan vai conceder. Eu não tenho nenhum desejo. Alguém pode me insultar, alguém pode me honrar. Dessa maneira, esse é o principal, que Madhavendra Puripada, ele é Nishkinchana, e nós temos uma ideia equivocada. A gente pensa, ele comeu muita prashadam, então ele não pode ser um devoto. Veja, a quantidade de prashadam que alguém come, a quantidade de tempo que alguém dorme, o tanto de caráter ético que alguém tenha, isso não é uma indicação de quem está fazendo Krishna Bhajana ou não. Bhimasena comia muita prashadam e depois fazia seva. Um elefante, ele come muito, mas o elefante vai carregar Krishna nas suas costas, Radharamana. Mas uma formiga vai comer um pouquinho só. Um grão de açúcar as formigas podem distribuir entre um grupo todo de formiga. Elas vão ficar lambendo aquele grão de açúcar. Isso não significa que uma formiga tem mais desapego que um elefante. Então, a gente deve entender o significado interno das coisas. Tudo depende do nosso humor devocional. Quanta devoção nós temos. E outra coisa se você tiver amor e devoção por Guru e Vaishnava, você vai se lembrar deles. Esta é a natureza do amor. Esta é a natureza do amor. O filho está vindo da escola. E aí a mãe, 5 horas antes, ela já está planejando. Olha, meu filho vai vir, e aí eu posso dar para ele um remédio, e depois eu posso ajudá-lo a fazer algo. Essa é a natureza do amor. Se eu vou em algum local, Guru Maharaj está pensando, aquele tolo pode fazer isso. Essa é a natureza do afeto e do amor. É a natureza. Bhagavan, ele arranja pratishta para aqueles que não esperam nenhuma pratishta. É um arranjo divino, automático. Então, você pode se lembrar, hoje é um dia especial, então eu tenho que falar algo que também está relacionado com Gauranga. Então, de toda maneira, antes de Bhagavan vir para este planeta material, Bhagavan envia todos os seus associados, a sua parafernália. Anantadeva, Mahadeva Shankar, Brahma, todos os Rishi Munis, todos eles vêm disfarçados de homens comuns. Disfarçados de homens comuns. Você não sabe que no templo de Jagannatha, todos os dias, todos os semideuses vêm disfarçados de homens comuns. Todos os demideuses, eles vêm para receber o darshana de Jagannatha, todo dia. Um dia, Indra foi pego, pegaram na mão direita dele, mas ele é Indra. Preste atenção. Indra começou a voar, saiu correndo, e o local no qual ele saiu voando para o céu, Swargadwara. Swargadwara. Você ouviu esse nome? Todo dia Indra pegava prashadam e não pagava. E um dia aquele panda, o sacerdote correu atrás e falou, me pague. E aí Indra saiu voando de um local que chama Swargadwara. Você não sabe? É um local muito bom. Lá tem um crematório também. Você viu esse local? Muito bom. De toda maneira. Ki ananta ki shiva virinchi rishigan jato avatarer parshad aptagan. All they are taking birth. Todos eles nascem pelo desejo de Bhagavan. Eu disse para vocês, não é? Aqueles que estão recitando o Bhagavatam, eles mesmos devem ser Bhagavatam. Acho que você não entendeu o que significa isso. Existe o Bhagavatam, o livro, e você pode ver o Bhagavatam em forma aplicada na vida deles, o comportamento deles, as palavras deles, o caráter deles. É por isso que eles são o Bhagavatam.
ainda mais importante do que o livro Bhagavatam. Porque o livro, de toda maneira, a gente não consegue compreender. Mas o Bhagavata Bhakta, o devoto Bhagavatam, a gente pode ver Srila Gorakshora Das Baba, Vansidas Baba. As pessoas podem olhar e falar, oh, quão maravilhoso esse devoto. Gorakshora a noite inteira cantando Harinama e assistindo Gaura Lila, Krishna Lila. Entre nós, se alguém tiver um coração muito simples e estiver desfrutando da misericórdia de Guru, ele também pode ver, eu te prometo. Eles também podem ver. Depende de quanto eu conseguir me elevar. Quando eu sair da plataforma material, aí eu vou entrar na plataforma espiritual. Você também pode cantar o nome e ver tudo. Preste atenção. De toda maneira, Bhagavan, ele dá uma facilidade extraordinária para alguns devotos. E eles são bem-sucedidos em atrair a afeição de Krishna, e aí Krishna vem. Como Jayadeva Goswami, Krishna foi compelido a vir até Jayadeva, na forma de Jayadeva, para abençoar Jayadeva e Padyavati. Veja, Brahma, Shankar não podem ver o Senhor Krishna. E Padyavati massageou as pernas de Krishna. Rupa Goswami Pada escreveu, Krishna Deva Bhavantam Bande, Harideva Bhavantam Bande, Yadapi Samadhishu Vidurapi Pashyati, Natavo Nakagramarichim. How nice Kirtan. Quão maravilhoso esse Kirtan. Ninguém pode ver, nem uma fração de segundo, aqueles que querem ver os seus pés de lótus, Brahma, Shankar, querem ver, querem ter um breve vislumbre dos seus pés. E aquele Krishna veio e Padyavati massageou os pés de lótus de Krishna. Você pode imaginar? E depois disso, como é que a gente ainda pode desacreditar? Eu sei que vocês não podem ver Krishna, mas como você pode duvidar? Krishna existe, é 100%. A qualquer momento, Krishna pode conceder sua misericórdia. Isso não é uma brincadeira. Isso não é perda de tempo. Não pense isso. Soki ananta kishiv virinchirisigon, jato avatarer, parshadaptagon, bhagavat rupe janmohila sabar. Então, todos eles, esses semideuses, grandes personalidades, nasceram e só Krishna sabe quem é quem. Krishna sabe. Vrishabhana Maharaj, ele veio como o nosso Pundarik Vidyaniddhi. Krishna sabe de tudo. Mas eles não entendiam pelo um feitiço de Yoga Maya. Do contrário, a lila, esse gosto da lila não seria tão saboroso. Você pode obter esse máximo do gosto da lila quando Bhagavan vem nessa forma de um ser humano. Quando Bhagavan vem naquela forma muito opulenta, com 4 braços, aí não é a mesma coisa. Mas quando Bhagavan vem exatamente como um ser humano, ele sente fome, ele briga, ele ri, ele chora. Então ele tem um humor diferente, claro, mas externamente é igual, um ser humano. Então, nesse nível humano, quando Bhagavan vem para esse nível humano, aí a lila fica muito saborosa, assim como um ser humano. Porque, de qualquer maneira, um ser humano não consegue saborear nada que está além do limite dele. Ainda assim, se Yashodama está chorando por conta do seu filho, ainda isso é perfeito, porque ela está chorando por Krishna. Veja só, não é um menino comum, enquanto uma mãe comum chora por seu filho. Mas Yashoda é bem-sucedida, porque ela está chorando por seu filho, que não é um filho comum. O choro de Yashoda é 100% bem-sucedido, porque ela está chorando por seu filho, que é Krishna. Então, o que há de errado? Este é o objetivo da nossa vida, não é? Chorar por Krishna. Se você estiver chorando por Guru Vaishnava, estiver chorando por Bhagavan, isso é muito bom. Você pode obter esse poder devocional. É assim. Então,
Jagannath Mishra Veja, want to beat Nimai. Jagannatha Mishra, ele queria bater em Nimai. Ó, vou bater em você, seu idiota. In dream, some Mas no sonho, figure came speaking something. alguma pessoa veio e falou algo. Falou, ei, você sabe? Você está castigando o menino? Você sabe quem ele é? Now my boy, Falou, não importa quem ele seja, agora ele é o meu filho. É o meu dever castigá-lo. but now Não my importa boy, quem ele seja, agora ele é o meu filho. Mahapurush, maybe something, Talvez ele seja uma personalidade perfeita, um Mahapurusha. but now he's my boy. Talvez. It is my Mas duty agora to chastise ele é o him. meu menino, é o meu dever castigá-lo. Eu posso fazer isso. Isso é o que se chama amor puro. O amor puro não conhece idade. Boys are Quando 50 years over. o filho tem 50 anos de idade, a mãe já é idosa, está com 90 anos, e fala, venha meu menino, e beija ele, é a afeição. Is the nature of love. Essa é a natureza do Nature of amor, love, pure love. a natureza do amor Love cannot puro. understand that you are O amor now não small, entende you are que now alguém é middle-aged, pequeno, now you depois are está na aged. idade, Love is love. depois está idoso. O amor é amor. Ele não conhece That's why limites. is the nature of Então essa é a natureza do amor puro. Bhagavad Rupe Janma Haila Savar Krishna se janen jar angsho jar. Karo janmo Navadvipe Karo Chatigrame Keho Rare Oddo Deshe Srihatte Paschime. I can speak in gist now because time is over. Eu posso falar em resumo porque agora o tempo já está no fim. Alguns nasceram em Nova Dvip, enquanto outros nasceram em Chattagram, que atualmente é em Bangladesh. Alguns deles nasceram em Bakura, alguns deles nasceram em Srihatta, que atualmente é em Bangladesh. Alguns deles nasceram no sul, quem é que sabe? Em diferentes locais. Eles nasceram e depois disso, eles foram atraídos. Eles nasceram ali, lá, nasceram em vários locais e todos foram atraídos por esse imã principal. Todos. Como é que eles vieram? Nasceram longe, nunca tinham visto um ao outro, mas foram atraídos. Dessa maneira, Guru Vaishnava também tem esse poder magnético. Você pode sentir ou pode não sentir, depende da sua sorte. Eu mesmo. Eu senti, Guru Maharaj estava aqui, eu estava lá, e eu senti essa atração. Guru Maharaj me chamando, me atraindo como um imã. Eu não conseguia ficar em casa. Isso é um feitiço de Guru Vaishnava e Bhagavan. De toda maneira, hoje eu tenho que parar aqui. Amanhã eu posso explicar mais em detalhes. Então, qual é o verso com o qual eu comecei? Não. Jadavadi mama mano Krishna padar binda nava nava rasad vyamarantum asid tadavadi vato narisangam smarjo mare susya nishchivanancha mukha vikara bhavati vancha kalpatarusi ki pasindive patitanang pavana vaishnavyo jaya sunamadavandi puripad ji ki jaya sapa sadant